Hoje vamos aprender essa make, que é a cara da Sylvia Braz, né, que foi inspirada nela. A Sylvia gosta de uma maquiagem mais mate, né, então eu trouxe um olho mais mate para vocês. E antes de ir pro tutorial, já curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal, porque vai ter muito mais tutoriais vindo aí. Primeiro, eu venho com esse corretivo da Natura Una. Vamos fazer o olho que a Sylvia Braz usa. A Sylvia, gente, ela gosta de cores mais mate, sabe? Ela não é muito de usar com brilho. Nas maquiagens que ela usa, a maioria são maquiagens sem brilho, maquiagens mais opacas. Que eu adoro, né, gente? Eu acho bem chique. Eu gosto de usar esse corretivo da Natura porque ele é mais cremosinho, sabe? Ele não é tão pesado. Eu gosto de passar um pouquinho aqui, ó, na minha pálpebra móvel, tá? E eu venho com a esponjinha, ó, dando batidinhas, ó, batidinhas em todo o meu olho, porque o corretivo vai ser o que vai grudar a sombra, tá? Que vai ajudar a sombra dar aquela grudadinha, fixar e dar uma cor a mais, tá? Ela vai fazer essa função. Só tomem cuidado para não ficar excesso de corretivo. Se ficar excesso de corretivo, você pega a esponjinha e ó, dá batidinhas para tirar o excesso de corretivo, tá? Eu vou começar com a sombra mais clarinha, tá? Da paleta. Essa daqui, ó, da Ruby Rose. Que a Sylvia tá usando, sabe? Em tons como se fossem mais rosados. Eu venho com esse pincel mais gordinho e vou aplicando, ó, aqui no cantinho do olho. Pego mais sombra, ó, vou depositando, tá? Eu não esfumo. E aqui, ó, vou fazendo do mesmo jeito. Até pigmentar, assim, no tom que eu quero. E agora, ó, venho esfumando como se fosse em zigue-zague, tá? E, ó, com a mão bem leve, eu vou esfumando. Eu percebi que o olho da Sylvia, ela gosta de um olho mais alongado, sabe? E gosta de dar bastante ênfase mais na pontinha do olho para poder subir o olhar. E aí eu venho de novo, ó, com um pincel mais gordinho, zigue-zague, tá? Aplico mais aqui até ficar na quantidade de sombra que eu quero, tá? Eu sempre começo com a sombra mais clara para depois ir subindo para um tom mais escuro. No começo do olho, a Sylvia tá usando um tom mais amareladinho, branquinho, tá? Aqui no comecinho do olho. E aí eu gosto de vir com um pincel assim, ó, mais chanfradozinho, que dá para depositar essa sombra melhor no olho. Aí eu venho, ó, aplicando essa sombra de um lado do outro e pego um pouquinho do branco. E aí, gente, ó, o corretivo vai fazer aquela função, ó, de fazer essa fixação no olho da sombra, tá? E aí a sombra fica bem pigmentada, ó. E aí você passa, ó, até aqui, tá? Até onde faz a voltinha, a curvinha aqui do olho, ó. Gente, eu acho que isso também aumenta bastante o olho, tá? Esse estilo de sombra. E aí eu venho fazendo do mesmo jeito. Vou dar mais uma pigmentadinha, tá? Porque essa sombra, ela é bem pigmentada. Ela é da Atelier Paris. Pra quem quer saber. E eu adoro, ó, porque em duas passadas ela já fica bem pigmentada. Tá? E vou depositando. Ó, eu não vou até o final com essa sombra, como vocês podem ver. E aí, ó, vou pigmentando. Ó, e pra mim já tá bem pigmentado aqui, já tá no tom que eu quero. Com um pincel médio, ó, esse daqui é menor do que aquele outro que eu tava esfumando. Eu venho com um tom mais rosado, mais escurinho, ó, e venho aplicando aqui do mesmo jeito que eu tava aplicando o outro, tá? No cantinho do olho. Depois eu trago pra cá, ó. E vou dando uma escurecida a mais. E aí eu aplico, ó, e vou puxar, ó, mais um pouquinho pra cá, porque eu percebi que ela tá com o olho mais puxado, tá? Então eu gosto de aplicar bem aqui, ó, trazendo pra dentro.
E aqui marcando um pouco desse côncavo. E aí, ó, sem nada, tá? No pincel eu venho puxando aqui pro lado, ó, pra dar uma levantada mais nesse olhar. Eu vou vendo aqui, ó, até a cor que eu quero chegar, tá? E do outro lado você faz tudo do mesmo jeito, tá? E vou aplicando. Agora, qual é o grande pulo do gato aqui nesse olho? Eu não sei se vocês já conseguem ver a diferença de um olho pro outro. Eu gosto de usar esse marronzinho aqui, que eu vejo que faz bastante diferença, e eu acho que é uma das marcas registradas da Silvia. É marcar aqui, ó, esse cantinho do olho, ó, com um lápisinho marrom, tá? Gente, ó, bem fininho, você passa bem rente aos cílios, tá? Ó, eu tô vindo marcando aqui, ó, com a mão bem leve, bem rente aos cílios, porque eu não quero uma coisa grossa, tá? Então, ó, eu venho marcando aqui, ó, até a metade do olho, o máximo que eu consigo fazer próximo à raiz dos cílios. Bem fininho. E aí eu venho com o dedo, ó, e venho esfumando. Ou você pode pegar um pincel, mas com o dedo é mais prático e rápido, tá? Ó, e venho esfumando como se fosse uma borrachinha, tá? E venho trazendo mais pra cá, pra dentro. Ó. Só a sujeirinha eu trouxe pra dentro, tá? Ó. E aqui eu já dei uma esfumadinha. Aí, a outra coisa que vai fazer total diferença é vir com um lápis preto, mas se não tiver, pode ser o marronzinho. E passar na linha d'água aqui, ó, de cima, ó. Bem rente aos cílios, tá? Olha a diferença que faz no olhar. Só que eu não vou passar ele até lá dentro, tá, gente? Eu tento passar até aqui a metade. Porque ela gosta de marcar bem essa pontinha. Pra poder ela conseguir dar aquela levantadinha no olhar. Eu gosto de puxar a pontinha aqui, ó, com a ponta da minha unha. Pro olho não ficar tão caído, sabe? O olhar. Ó, tiro qualquer marcação aqui pro olhar não ficar caído. E aí outra coisa que faz uma diferença que vocês vão notar é colar os cílios postiço somente na pontinha, que dá aquele levantadinha, sabe? Aquele fox eyes, aquela diferença que o olhar fica bem mais gatinho, mais levantado, e eu amo. Vocês conseguem ver a diferença já no olhar, e eu ainda nem passei rímel, eu só colei uns cílios desse lado. E olha, eu vou mostrar pra vocês a diferença que você compra esses cílios já vem cortadinho assim, ó. Vocês conseguem ver? Tá focando? E aí, ó, a gente já compra ele cortadinho assim. E aí, gente, é só passar a cola, esperar a cola secar um pouquinho e só aplicar os cílios. Hoje em dia eu aprendi a colar com a pinça, tá? Porque eu tô muito acostumada a colar com a mão mesmo, ser maquiadora, né? Colar nas clientes. Ó, vou pegar o espelhinho aqui pra poder ver melhor. E aí eu baixo aqui, ó, os cílios, encaixo aqui, ó, na pontinha e venho colando aqui a pontinha da frente, ó, com a pinça. Aperta bem, ó, pode apertar até com a ponta da pinça ou com o dedo para ele grudar bem no olho, tá? E do outro lado faz a mesma coisa. E aí, gente, ele tá bem grudadinho, tá? Eu vou esperar um pouquinho essa cola secar pra gente poder passar o rímel. Enquanto a cola do cílio seca, eu venho com esse pincelzinho aqui, ó, como se fosse uma caneta, ó. Esse pincel fininho, venho com aquela primeira sombra mais clara que a gente usou, essa daqui, ó. E aí, eu vou passar ela aqui, ó, nessa parte dos cílios inferior, tá? Gente, eu tô olhando aqui pra baixo pra poder enxergar no espelho. Ó, passo ele aqui todo.
tiro um pouco do excesso. Só para poder dar uma diferençazinha aqui no olhar, tá? E agora vamos passar o rímel. Vou usar esse daqui da Sensei, tá? Porque eu gosto muito, ó. As cerdas dele é um pouco diferente do outro que eu tenho. E vocês podem ver, eu já passei nesse olho aqui. E um pulozinho do gato aqui, ó. Eu vou passar um pouco mais pra cima aqui na ponta, porque a intenção é levantar esse olhar, né? Uma coisa que a Silvia gosta muito. E aqui no comecinho eu vou passar mais na raiz, tá? Mas ela gosta de marcar bastante a raiz dos olhos, tá? Então eu gosto muito de marcar aqui, ó. E vou passando aqui só na raiz. E aqui na pontinha que eu levanto mais. Gente, isso é bom porque gruda os seus cílios com os cílios postiços, tá? Aí a gente, geralmente, a pessoa vê o meu preto e tal, quando a pessoa não tem tanto costume de usar cílios postiços. Quando você passa o rímel, você vê já tudo normal, né? Já melhora muito quando eles ficam mais grudadinhos. E aí aqui embaixo, ó, eu vou passar bem pouquinho o rímel, só pra dar uma diferençazinha, tá? No olho. Ó, passei só um pouquinho. E esse foi o resultado final da maquiagem inspirada na querida Silvia, né? Uma maquiagem mais elegante, mate. Eu acho que valoriza o olhar, combina com quase todo tipo de olhar essa maquiagem mais mate, com o olho mais levantado. Eu amei. E vocês?